Universidade do Estado da Bahia apresenta Deficiência Visual, um guia informativo. Elaboração, Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, SAIM. Parceria, Programa de Educação Inclusiva, PROGEI. Adriana Mármore Lima, reitora. Deise Lago de Miranda, vice-reitora. Rosana Vieira, pró-reitora de Extensão. Dina Maria Rosário, pró-reitora de Ações Afirmativas. Gabriela Souza Rego Pimentel, pró-reitora de Ensino de Graduação. Tânia Etkovski, pró-reitora de Pesquisa em Ensino de Pós-Graduação. Jean da Silva Santos, pró-reitor de Assistência Estudantil. Francine Mendes dos Santos, Unidade Acadêmica de Educação à Distância, UNEAD. Patrícia Carla da Hora Correia, secretária da Acessibilidade e Inclusão. Elaboração: professora doutora Patrícia Carla da Hora Correia, doutora em Educação, secretária de Acessibilidade e Inclusão da UNEB, SAIM, e coordenadora do Programa de Educação Inclusiva, PROGEI. Humberto Luiz Baidô Francisco de Oliveira, Letras Português, UNEB, UNEAD, PIB de Inclusão, SAIM. Maria Helena Conceição Vasconcelos, PROGEI, UNEB, SAIM. Letícia Nepomuceno de Souza Rodrigues, Pedagogia, UNEB, SAIM. Micaela Beatriz Uzeda Brandão, Pedagogia, UNEB, PROGEI, SAIM, Audiodescrição. Revisão e locução da audiodescrição. Professora doutora Adriana da Paixão Santos, doutora em Língua e Cultura, docente CAPES, UAB, licenciatura em Educação Inclusiva, UNEB. Audiodescritora, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Audiodescrição. Capa do Guia Informativo sobre Deficiência Visual, produzido pela Universidade do Estado da Bahia. O fundo da capa apresenta um gradiente de azul escuro na parte superior, clareando gradualmente para um azul mais claro na parte inferior. No topo central, o brasão da universidade. À direita do brasão, em letras maiúsculas, o nome da universidade. Centralizado no centro da capa, em letras brancas e de tamanho grande, lê-se Deficiência Visual. Abaixo, em letras amarelas, ligeiramente menores, está a frase Um Guia Informativo. Na parte inferior central, destaca-se um ícone estilizado de um olho humano em branco. Na parte inferior da capa, em letras brancas e menores, as informações sobre a elaboração e a parceria do guia. Elaboração, Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, SAIM. E, abaixo, parceria, Programa de Educação Inclusiva, PROGEI. No canto inferior esquerdo, há um pequeno logotipo colorido do SAIM, Secretaria de Acessibilidade e Inclusão. E no canto inferior direito, um logotipo também colorido do PROGEI, Programa de Educação Inclusiva. Fim da audiodescrição. Epígrafe. Quando alguém vê com o coração, as cores se tornam visíveis mesmo na escuridão. Rubem Alves. O que é deficiência visual? A deficiência visual é uma condição que afeta a capacidade de uma pessoa enxergar com clareza. Ela pode se manifestar de diversas formas, desde uma perda parcial da visão, a visão monocular, até a cegueira total. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 2024, a cegueira é definida como a acuidade visual corrigida no melhor olho de 20/400, ou 6/120, ou menos, ou um campo visual inferior a 10 graus. Essa definição inclui tanto pessoas com ausência total de percepção luminosa, quanto aqueles com percepção de luz, mas sem capacidade de identificar formas. A definição legal de cegueira pode variar em diferentes países, mas geralmente segue os critérios da OMS. No Brasil, por exemplo, o Decreto número 5296 de 2004 considera cego aquele que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/400 no melhor olho, com a melhor correção óptica
ou campo visual inferior a 10 graus. Para fins educacionais, é possível considerar a cegueira como a ausência total ou pouca funcionalidade da visão residual, em que o indivíduo necessita utilizar habilidades substitutivas da visão, como o uso mais intensivo dos sentidos remanescentes, que podem ser avaliadas somente de modo qualitativo. A baixa visão é uma categoria dentro da deficiência visual, caracterizada por uma redução significativa na acuidade que não pode ser corrigida completamente com o uso de óculos, lentes de contato, cirurgia ou tratamento médico. Sociedade Brasileira de Oftalmologia 2021. Pessoas com baixa visão podem ter dificuldades para realizar atividades cotidianas que exigem uma visão detalhada, como ler, dirigir ou reconhecer rostos. Ferraz et al. 2020. A visão monocular, recentemente reconhecida como deficiência sensorial do tipo visual, é definida pela falta de visão em um dos olhos. Os indivíduos com visão monocular enfrentam a perda da percepção de profundidade, a visão 3D, o que dificulta a avaliação de distâncias e a interação com o ambiente. Além disso, a acuidade visual binocular, capacidade de enxergar com ambos os olhos, é prejudicada, assim como o campo de visão periférico, que é reduzido em cerca de 25%. Essa diminuição do campo visual pode causar dificuldades na realização de tarefas cotidianas, especialmente aquelas que exigem a capacidade de se locomover e interagir com o espaço de forma precisa. É importante ressaltar que a deficiência visual pode ter diversas causas, incluindo condições genéticas, lesões oculares, doenças crônicas e o processo natural de envelhecimento. Ministério da Saúde 2019. Essas condições podem variar em gravidade e impactar de forma única a vida de cada indivíduo, exigindo abordagens e suportes específicos para garantir sua inclusão e qualidade de vida. OMS 2022. Prevalência. A deficiência visual constitui um dos problemas de saúde pública que mais afeta milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com a OMS, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham algum grau de deficiência visual ou baixa visão globalmente. Esses números representam cerca de 30% da população mundial. A prevalência da deficiência visual e seus diferentes graus varia significativamente entre diferentes regiões do mundo e é influenciada por fatores como desenvolvimento socioeconômico, acesso a cuidados de saúde e envelhecimento da população. Em países de baixa e média renda, onde os serviços de saúde oftalmológica são limitados e as condições de vida podem ser desafiadoras, a prevalência de deficiência visual tende a ser mais alta. Além disso, o envelhecimento da população é um fator importante que contribui para o aumento da prevalência de deficiência visual, uma vez que muitas condições oculares, como catarata, degeneração macular, relacionada à idade e glaucoma, tornam-se mais comuns com a idade. É fundamental reconhecer a importância de medidas preventivas, diagnóstico precoce e tratamento adequado para reduzir o impacto da deficiência visual na qualidade de vida das pessoas afetadas. Programas de saúde pública, acesso equitativo a cuidados oftalmológicos e promoção de estilos de vida saudáveis são essenciais para enfrentar esse desafio global e garantir o bem-estar ocular de toda a população. Diagnóstico. O diagnóstico da deficiência visual é realizado por profissionais de saúde especializados em oftalmologia e em saúde ocular. Existem vários métodos e ferramentas utilizados para avaliar a acuidade visual e determinar o grau e tipo de deficiência visual que uma pessoa possui. Sociedade Brasileira de Oftalmologia 2021. Exame oftalmológico completo. O oftalmologista realiza um exame completo dos olhos para avaliar sua saúde geral,
verificar a presença de quaisquer condições oculares subjacentes como catarata, glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular ou outras doenças que podem causar perda de visão. Ministério da Saúde, 2019. Teste de acuidade visual. Um dos testes mais comuns realizados durante o exame oftalmológico é o teste de acuidade visual. Nele, a pessoa é solicitada a ler letras ou números em uma tabela de acuidade visual a uma determinada distância. Isso ajuda a determinar a nitidez e a capacidade de discriminação visual da pessoa. Ferraz et al., 2020. Exame de avaliação da função visual. Além do teste de acuidade visual, outras avaliações são realizadas para determinar a função visual, incluindo a capacidade de perceber cores, contrastes e movimentos, bem como a sensibilidade ao brilho e a percepção de profundidade. Fonseca, 1997, Paiva, 1997. Essas avaliações ajudam a fornecer um panorama mais completo da capacidade visual do indivíduo e são essenciais para um diagnóstico preciso. Silva, 1997. Exames especiais. Em alguns casos, exames especializados podem ser necessários para avaliar condições específicas, como a tomografia de coerência óptica, OCT, para avaliar a retina e o nervo óptico, ou exames de campo visual para avaliar a extensão do campo visual. Fonseca, 1997, Silva, 1997. Esses exames proporcionam informações detalhadas sobre a saúde ocular e a extensão da deficiência visual. Paiva, 1997. Avaliação da necessidade de tecnologia assistiva. O oftalmologista pode avaliar a necessidade de dispositivos e tecnologias assistivas, como lupas, óculos especiais, leitores de tela ou softwares de ampliação, para auxiliar na adaptação e na realização de tarefas diárias. Paiva, 1997, Silva, 1997. Essas tecnologias são importantes para melhorar a qualidade de vida e a autonomia dos indivíduos com deficiência visual. Fonseca, 1997. Proporções, medidas da acuidade visual. O diagnóstico da deficiência visual envolve uma avaliação criteriosa da capacidade visual de uma pessoa, utilizando medidas padronizadas que comparam a nitidez da visão com a visão normal. No Brasil, duas medidas comumente utilizadas para descrever a acuidade visual são as proporções 20 por 20 e 20 por 400. A acuidade visual é fundamental para a determinação da deficiência visual. Fonseca, 97, Paiva, 97, Silva, 97. Proporção 20 por 20. A proporção 20 por 20 é considerada como visão normal ou padrão. Isso significa que uma pessoa com visão 20 por 20 é capaz de enxergar uma distância de 20 pés, aproximadamente 6 metros, o que uma pessoa com visão normal é capaz de enxergar a essa mesma distância. Fonseca, 97. Em outras palavras, se uma pessoa com visão 20 por 20 consegue ler uma linha específica de letras em uma tabela de acuidade visual a uma distância de 20 pés, uma pessoa com visão normal também seria capaz de fazer o mesmo. Paiva, 97, Silva, 97. Proporção 20 por 400. Por outro lado, a proporção 20 por 400 significa uma visão muito reduzida. Isso significa que uma pessoa com visão 20 por 400 precisa estar a uma distância de 20 pés da tabela de acuidade visual para ver o que uma pessoa com visão normal seria capaz de ver a uma distância de 400 pés, aproximadamente 122 metros. Fonseca, 97, Paiva, 97. Em termos práticos,
Se uma pessoa com visão 20 por 400 tem uma acuidade visual muito baixa e pode ter dificuldades significativas para realizar tarefas que requerem visão detalhada, não poderão ler ou reconhecer rostos ou dirigir. Se uma pessoa apresenta uma proporção de acuidade visual de 20 por 400 ou menor, ela é considerada legalmente cega, o que significa que sua visão é tão limitada que ela pode ser elegível para determinados benefícios e serviços. Desafios e impactos. A deficiência visual tem um impacto significativo na vida das pessoas, afetando diversas áreas e apresentando uma série de desafios que variam ao longo das diferentes fases da vida. Compreender esses desafios e seus impactos é essencial para desenvolver estratégias de apoio e inclusão que promovam a autonomia e a qualidade de vida dessas pessoas. Silva 97, Paiva 97. Desafios sociais. Diversos desafios sociais podem afetar profundamente a qualidade de vida das pessoas acometidas por essa condição. Um dos principais obstáculos é o estigma, que se manifesta por meio de atitudes preconceituosas e estereótipos negativos que a sociedade tem em relação às pessoas com deficiência visual. Fonseca 97, Silva 97. Esse estigma pode levar ao isolamento social, pois indivíduos com deficiência visual frequentemente enfrentam barreiras para participar plenamente das atividades comunitárias e sociais. Paiva 97, Silva 97. A discriminação é outro desafio significativo. Muitas vezes, pessoas com deficiência visual são subestimadas em termos de suas capacidades e habilidades, o que pode limitar suas oportunidades de emprego, educação e participação social. A falta de acessibilidade em ambientes públicos e privados agrava ainda mais essa situação, criando um ambiente excludente que impede essas pessoas de exercerem seus direitos de maneira plena e igualitária. Dificuldades de comunicação também são comuns. A interação social pode ser comprometida pela falta de compreensão sobre como melhor comunicar-se com pessoas com deficiência visual. Muitos indivíduos sem essa deficiência não sabem como oferecer ajuda adequadamente ou como adaptar sua comunicação para incluir esses indivíduos de maneira efetiva. Isso pode levar a mal-entendidos, frustrações e, em última análise, ao isolamento. Desafios na infância. Crianças com deficiência visual podem enfrentar uma série de obstáculos significativos no seu desenvolvimento, socialização e educação. Desde os primeiros anos de vida, a falta de visão ou a visão limitada podem impactar o desenvolvimento motor e cognitivo, dificultando a exploração do ambiente e a aprendizagem através da observação, que é fundamental para o crescimento infantil. A socialização também é afetada, pois essas crianças podem encontrar dificuldades para se integrar e interagir com seus pares, muitas vezes devido à falta de compreensão e inclusão por parte das outras crianças e até mesmo dos adultos. Além disso, a educação precoce pode ser um desafio, já que as abordagens tradicionais de ensino não são adaptadas para atender às necessidades específicas das crianças com deficiência visual. Isso pode levar a atrasos no desenvolvimento de habilidades essenciais como leitura, escrita e mobilidade, e impactar negativamente a autoestima e a confiança das crianças. Desafios na vida escolar e acadêmica. Durante a vida escolar e acadêmica, as crianças e jovens com deficiência visual enfrentam inúmeros desafios relacionados à falta de acesso a materiais educacionais adequados e a uma infraestrutura escolar inadequada. Muitas escolas não dispõem de recursos didáticos em formatos acessíveis, como livros em braille, audiolivros ou materiais com letras ampliadas, o que dificulta o aprendizado e impede que esses alunos acompanhem o ritmo de seus colegas. A infraestrutura escolar também pode ser um obstáculo,
como a falta de sinalização tátil, mapas em relevo e adaptações arquitetônicas que garantam a mobilidade e a independência dos alunos com deficiência visual. A ausência de treinamentos específicos para professores e funcionários sobre como lidar e apoiar esses alunos também contribui para um ambiente educacional pouco inclusivo. Como resultado, os estudantes com deficiência visual podem enfrentar dificuldades significativas em seu desenvolvimento acadêmico, limitando suas oportunidades futuras e seu potencial de alcançar uma educação de qualidade em igualdade de condições com os demais alunos. Desafios na vida adulta. Pessoas com deficiência visual enfrentam inúmeras barreiras no acesso a vários aspectos da vida cotidiana. A falta de acessibilidade nos sistemas de transporte público pode tornar difícil a mobilidade e a independência, limitando as opções de deslocamento. O acesso à informação também é um desafio significativo, especialmente quando sites da internet, aplicativos e outros recursos de informação não são projetados para serem compatíveis com tecnologias assistivas. Além disso, os sistemas públicos e privados muitas vezes não estão adequadamente equipados para atender às necessidades das pessoas com deficiência visual, o que pode resultar em exclusão social e dificuldades em acessar cuidados de saúde, suporte governamental e outros serviços essenciais. Desafios emocionais e psicológicos. A deficiência visual pode ter um impacto profundo na saúde emocional e psicológica de uma pessoa. O estresse e a ansiedade podem surgir da luta diária para navegar em um mundo predominantemente visual, enquanto a depressão pode ser resultado do isolamento social e da frustração causada pelas limitações físicas. A perda de independência e a necessidade de depender de outros para atividades cotidianas também podem afetar a autoestima e o bem-estar emocional. As pessoas com deficiência visual podem precisar de apoio psicológico e terapêutico para lidar com essas questões e desenvolver estratégias de enfrentamento eficazes. Desafios na vida profissional. A vida profissional das pessoas com deficiência visual é frequentemente marcada por obstáculos relacionados à acessibilidade e à discriminação. Muitos locais de trabalho não possuem as adaptações necessárias para que esses indivíduos possam desempenhar suas funções de maneira eficiente. A falta de tecnologia assistiva, como softwares de leitura de tela e equipamentos adaptados, pode dificultar a realização de tarefas diárias. Além disso, o preconceito e a discriminação podem limitar as oportunidades de emprego e crescimento profissional, dificultando a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Políticas inclusivas e programas de sensibilização são essenciais para criar ambientes de trabalho mais acessíveis e acolhedores. Abordagens de tratamento e apoio. Dependendo da causa da deficiência visual, tratamentos médicos, cirúrgicos ou terapêuticos podem ser recomendados para melhorar a visão ou retardar a progressão da condição. Exemplos incluem cirurgias para a catarata, tratamentos com medicamentos para condições como o glaucoma e o uso de óculos ou lentes de contato. Programa de Educação Inclusiva. Programas educacionais inclusivos são fundamentais para garantir que crianças e jovens com deficiência visual tenham acesso a uma educação de qualidade, adaptada às suas necessidades individuais. Isso inclui a inclusão de alunos com deficiência visual em salas de aulas regulares com suporte adequado. Adaptação curricular. A adaptação curricular envolve a modificação de materiais educacionais e métodos de ensino para atender às necessidades específicas dos alunos com deficiência visual. Isso pode incluir a utilização de livros em braille, materiais audiodescritivos e recursos visuais ampliados. Monitoria especializada. Profissionais especializados, como monitores de apoio,
podem fornecer suporte adicional e assistência personalizada aos alunos com deficiência visual. Esses profissionais auxiliam no desenvolvimento de habilidades acadêmicas, sociais e de vida diária. Tecnologia assistiva. Dispositivos e tecnologias assistivas, como leitores de tela, lupas eletrônicas e softwares de ampliação, podem ajudar pessoas com deficiência visual a realizar tarefas diárias, acessar informações e participar ativamente da vida cotidiana. Tecnologias emergentes, como dispositivos de realidade aumentada e inteligência artificial, estão revolucionando o campo. Avaliações. Avaliações regulares da visão são importantes para monitorar a progressão da deficiência visual e ajustar os tratamentos e estratégias de apoio conforme necessário. Essas avaliações devem ser realizadas por oftalmologistas e outros profissionais de saúde visual. Pesquisas em avanço. O diagnóstico da deficiência visual é realizado por profissionais de saúde especializados em oftalmologia e em saúde ocular. Existem vários métodos e ferramentas utilizados para avaliar a acuidade visual e determinar o grau e tipo da deficiência visual que uma pessoa possui. Sociedade Brasileira de Oftalmologia 2021. Exame oftalmológico completo. O oftalmologista realiza um exame completo dos olhos para avaliar a saúde geral deles, verificar a presença de quaisquer condições oculares subjacentes como catarata, glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular ou outras doenças que podem causar perda de visão. Ministério da Saúde 2019. Teste de acuidade visual. Um dos testes mais comuns realizados durante o exame oftalmológico é o teste de acuidade visual. Nele, a pessoa é solicitada a ler letras ou números em uma tabela de acuidade visual a uma determinada distância. Isso ajuda a determinar a nitidez e a capacidade de discriminação visual da pessoa. Ferraz et al. 2020. Dispositivos visuais inovadores, como implantes retinianos e óculos inteligentes, estão sendo desenvolvidos para ajudar pessoas com deficiência visual a recuperar ou melhorar sua capacidade de ver. Essas tecnologias combinam sensores avançados, algoritmos de processamento de imagem e interfaces intuitivas para fornecer feedback visual em tempo real e ampliar as capacidades visuais dos usuários. Além disso, a inteligência artificial, IA, está sendo aplicada no desenvolvimento de sistemas de visão computacional, que podem interpretar e descrever o ambiente visual para pessoas cegas, com baixa visão ou visão monocular. Esses sistemas podem auxiliar na navegação, reconhecimento de objetos, leitura de texto e outras tarefas do dia a dia, proporcionando maior independência e autonomia. Essas pesquisas em avanço oferecem um horizonte de esperança para pessoas com deficiência visual, abrindo caminho para novas terapias, tecnologias e abordagens que têm o potencial de transformar vidas e melhorar significativamente a qualidade de vida. UNEB – Compromisso Inclusivo. A Universidade do Estado da Bahia, UNEB, reafirma seu compromisso inabalável com a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os seus membros, independentemente de suas habilidades ou condições. Nossa instituição reconhece a importância de promover uma cultura inclusiva que respeite e valorize a diversidade em todas as suas formas. Por meio de programas de educação inclusiva, adaptação curricular, monitoria especializada e investimentos em tecnologia assistiva, a UNEB busca garantir que seus alunos com deficiência visual tenham acesso pleno e equitativo à educação superior. Além disso, estamos comprometidos em promover um ambiente acadêmico e profissional que seja acolhedor, acessível e livre de barreiras, onde todos os membros da comunidade possam prosperar e alcançar seu pleno potencial. Ao investir em pesquisas, em avanços e colaborar com instituições parceiras,
A UNEB continua a contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras e terapias eficazes que melhorem a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. Reconhecemos que nosso trabalho não está concluído e estamos dedicados a continuar aprendendo, crescendo e avançando em direção a uma sociedade verdadeiramente inclusiva e justa para todos. A deficiência visual revela perspectivas invisíveis aos olhos dos que enxergam plenamente, demonstrando que a diversidade é uma força motriz de inclusão e superação. Locução do texto: professora Adriana da Paixão Santos. Fim do texto.